Boa tarde, gente. Hoje o nosso seminário vai ser sobre conservação de corais, tendo o grupo composto por mim, Matheus Penido, Larissa Elias, Thaís Santos e Emerson Lucas. Então, os corais são animais quinidários da classe Anthozoa. Esses animais utilizam carbonato de cálcio como principal forma de formar seu exoesqueleto duro, mas também utilizam carbonato de magnésio e outras substâncias encontradas na água para formar o mesmo. Eles são encontrados em regiões de águas quentes e claras, o que os torna excelentes indicadores de condições ambientais, acusando com clareza ocorrentes desequilíbrios nas condições do ambiente que vivem, sendo considerados um ótimo bioindicador. Além disso, eles possuem grande importância econômica, pois representam uma fonte de alimento e renda para muitas comunidades pesqueiras do Brasil, se estendendo do Maranhão ao sul da Bahia. Esses animais têm característica marcante por serem sésseis, vivendo presos ao fundo do mar e podendo formar colônias de grandes dimensões, chamadas recifes. Esses recifes de corais são habitats importantes para peixes e outros animais marinhos, como lagosta, caranguejo, ostra e afins, e dão suporte e abrigo para várias espécies ameaçadas de extinção, como a tartaruga marinha e o peixe-boi marinho. A palavra recife se refere a rochedo, ou série de rochedos situados próximo à costa ou submersos a uma pequena altura perto do nível do mar. Muitas vezes os corais são confundidos com pedras ou plantas, uma vez que são formados por uma grossa camada morta de material calcário e com uma fina camada de tecido vivo na sua superfície. Bom, quando falamos em coral, não estamos nos referindo apenas aos animais, e sim também ao esqueleto que eles deixam mesmo após a morte. Existem diferentes grupos de corais em recifes de águas rasas brasileiras, e podemos classificar eles vulgarmente pelas principais espécies encontradas lá, como os corais pétreos, corais de fogo, octocorais e corais negros. Nem todos os corais constroem barreiras de recife, é importante ressaltar, somente aqueles que apresentam esqueleto calcário maciço, como algumas espécies em destaque, como corais pétreos, corais cérebros, corais estrela e corais de fogo, sendo protagonistas em águas marinhas brasileiras. Além disso, os recifes de corais brasileiros ocupam uma área extensa ao longo de 3.000 quilômetros da costa, sendo os únicos recifes de corais no Atlântico Sul, indo do Maranhão ao sul da Bahia. Nessas áreas, existem unidades de conservações federais, estaduais e municipais que protegem uma parcela significativa desses ambientes, como por exemplo a Reserva Biológica do Atol das Rocas, no Rio Grande do Norte, sendo a primeira unidade de conservação marinha criada com o objetivo de proteger a reprodução e a alimentação dessas espécies, sendo reconhecida em 2001 como Patrimônio Mundial Natural pela Unesco. Outro exemplo significativo também pode-se ressaltar Fernando de Noronha, o arquipélago que fica em Pernambuco e possui grande taxa de conservação dessas espécies. Mesmo com as iniciativas dessas conservações federais, estaduais e municipais, e da importância desses habitats para a fauna marinha, os ambientes recifais em todo o mundo vêm sofrendo um rápido processo de degradação por atividade humana, como ressalta o site do Ministério do Meio Ambiente brasileiro. Por serem sistemas altamente especializados, os recifes de coral são extremamente sensíveis a distúrbios ambientais. Estima-se que 19% dos recifes ao redor do mundo já tenham sido efetivamente perdidos e que 35% estão em situação crítica de declínio nos próximos 10 a 40 anos. No mundo todo, a principal causa da degradação dos recifes de corais são o desenvolvimento crescente e acelerado das zonas costeiras e o excesso de exploração de seus recursos. A pesca é uma das atividades mais importantes sob os pontos de vista social, econômico e cultural, mas também um dos maiores impactos aos recifes. Os danos são causados por ancoragem inadequada, vazamentos de barco a motor, lixo, pisoteio nos recifes e mergulhadores descuidados. Mais recentemente, o desenvolvimento da carcinicultura, que é uma técnica de criação de crustáceos em viveiros em áreas costeiras, tem representado também uma séria ameaça aos ecossistemas recifais. Outra ameaça aos recifes de corais, e uma das principais,
é o chamado branqueamento de corais. Processo esse que leva à morte de centenas de corais ao redor do mundo. O aquecimento, a acidificação dos oceanos, provavelmente como resultado da mudança climática, a poluição, alteração na salinidade, sedimentação excessiva e entre outros, tem perturbado a delicada associação mutualística entre os corais e as microalgas que vivem em seu interior. É uma relação de endossimbiose, que são as chamadas zooxantelas. Esses fenômenos fazem com que as zooxantelas elevem sua taxa de fotossíntese e passem a produzir uma quantidade de oxigênio que é tóxica para os corais, que então as expulsam de seus tecidos. Como consequência, os corais se tornam quebradiços e esbranquiçados, daí o nome branqueamento, e acabam morrendo e desestruturando os recifes, colocando em risco um ecossistema do qual 1/4 de toda a biodiversidade marinha depende para sobreviver. Visando tentar melhorar a situação dos corais aqui no Brasil, foram criados projetos para tentar conter os danos e preservá-los. O Projeto Coral Vivo iniciou suas atividades em 2003, trabalhando com pesquisa e educação para a conservação e uso sustentável dos ambientes recifais e das comunidades coralinas brasileiras, atuando de forma integrada, multidisciplinar e multi-institucional. O projeto apoia e realiza estudos que servem de subsídio para a gestão de unidades de conservação e uso sustentável de recifes, através da compreensão das relações da sociedade com os ambientes de coral. Esses estudos incluem reprodução, recrutamento, crescimento e mortalidade desses seres, além do mapeamento físico e biológico, que envolve padrões de distribuição dessas comunidades, como algas, corais, gorgônias, gramas marinhas, entre outros. Outro projeto é o projeto Conservação Recifal, que realiza ações de conservação de um ecossistema no Nordeste do Brasil, uma área de grande importância para a biodiversidade marinha. O projeto objetiva especificamente capacitar os membros da comunidade para atuar como agentes de campo e para a supervisão diária dos recifes, fiscalizar e monitorar a área para evitar impactos causados pelo turismo, divulgar material de educação ambiental para projetos de conservação, entre eles conduta consciente em ecossistemas recifais, realização de mergulhos para senso visual, analisando peixes e corais, para acompanhar possíveis modificações na estrutura da comunidade relacionadas às mudanças climáticas. Como exemplo, temos o branqueamento de corais. A área de proteção ambiental Costa dos Corais é a maior unidade de conservação federal marinha do Brasil. Ela possui mais de 400 mil hectares de área e cerca de 120 quilômetros de praia e mangues. É uma unidade de uso sustentável, busca reunir os objetivos da conservação e preservação ambiental e os usos direto, pesca, e indireto, turismo e pesquisa, dos recursos naturais de maneira sustentável, ou seja, garantir esse uso para as gerações atuais e futuras. A Secretaria de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente começou também a trabalhar no sentido de estabelecer uma rede de proteção nos recifes de corais. As ações realizadas em prol dos recifes foram os mapeamentos dos recifes de coral rasos, que resultou no Atlas de Recifes de Coral nas unidades de conservação no Brasil, a campanha Conduta Consciente em Ambientes Recifais, que foi elaborada em 2002, a partir de uma preocupação com a conservação dos recifes de coral e a informação dos turistas sobre o assunto. E, por fim, o monitoramento dos recifes de coral no Brasil, RefCheck, que foi criado em 1996 como um programa de voluntários para o monitoramento dos recifes de corais em escala mundial. Outra técnica preponderante na preservação desses animais é a educação ambiental. Essa iniciativa propicia levar conhecimento para turistas e habitantes das regiões próximas a esses habitats, possibilitando iniciativas da própria comunidade civil na preservação e manutenção dessas áreas,
que servem como fonte de renda para muitos moradores, visto que os recifes de corais não são enxergados pela população como um ecossistema devido à falta de informação. Além disso, os recifes de corais são considerados o berço de muitos animais marinhos. Sendo assim, a sua manutenção adequada está intimamente ligada à preservação desses animais marinhos. Os corais atraem a atenção de aquaristas, tornando-se um mercado de interesse na área da aquicultura, que é a criação de organismos aquáticos. Além da criação daqueles corais de alto valor comercial, a aquicultura também pode ser uma forma de conservação de espécies. Longe de possíveis catástrofes ambientais, a aquicultura pode manter viva a diversidade genética de muitas espécies, que poderiam, em situação oportuna e com critérios científicos, serem utilizadas em programas de restauração de ambientes degradados. Uma das técnicas que possibilita esse cultivo é a evolução assistida, que é uma ferramenta muito utilizada para o cultivo de plantas e animais de grande interesse comercial, permitindo que estes seres adquiram características mais adequadas para sobreviver em determinados locais de interesse do produtor. Para executar essa ferramenta, existem 2 meios, sendo a primeira de uso mais comum, devido a utilizar fatores ambientais em seu favor, se aplicando no caso dos corais. Existem aqueles que conseguem sobreviver a águas mais quentes e ácidas, enquanto outros morrem. Sendo assim, foram testadas várias espécies de corais nos mais diversos ambientes, selecionando os que melhor se adaptam ao local e utilizando seus gametas para reprodução in vitro. O segundo meio consiste em expor esses animais a uma série de condições extremas. Aqueles que consigam sobreviver, quando passarem novamente por essa situação, ela não seja mais tão estressante, pois, teoricamente, eles teriam menos dificuldades quando fossem expostos a tal situação novamente. A conectividade populacional dos recifes também é um fator natural importante na preservação das espécies. Quando o indivíduo de uma população A vai para B, ele pode se manter nessa nova população e se reproduzir lá. Assim, ele leva informações genéticas de sua população de origem para a nova. Essa troca de material genético entre populações, causada pela migração, é conhecida como fluxo gênico. Para proteger esses ambientes já bastante fragilizados, é essencial entender a conectividade entre populações, para que as medidas de conservação sejam feitas de modo correto. Isso porque a dinâmica e a diversidade genética das populações são importantes na determinação de áreas protegidas eficazes. Quando essas áreas são definidas, espera-se que grande parte da diversidade genética de uma espécie esteja representada e que os padrões de fluxo gênico sejam mantidos. Como as populações de uma espécie são interligadas, tais medidas são necessárias para a viabilidade das espécies em longo prazo e para que esses ambientes possam existir por muitas gerações. Vale ressaltar também a existência de reservas que visam preservar os recifes de corais, como a Reserva Biológica do Atol das Rocas, no Rio Grande do Norte, um conjunto de ilhotas formadas por recifes que abrigam diversas espécies de aves e animais marinhos, inclusive algumas espécies em extinção, como a tartaruga marinha. Outro exemplo de espaço destinado à preservação desse ecossistema de grande relevância é o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, criado em 1988, um importante foco de diversidade e riqueza biológica, com um destacado endemismo de vertebrados e grande importância para as aves marinhas no Oceano Atlântico tropical. Ademais, segundo dados atualizados em 2002, do total de 200 unidades de conservação existentes na costa brasileira, considerando todas as esferas de governos federais, estaduais e municipais, 78 encontram-se entre o estado do Maranhão e o sul do estado da Bahia. Dessas, apenas 9 englobam comunidades recifais significativas, sendo que 3 delas já foram reconhecidos como sítios de importância internacional. Os recifes de corais, portanto,
constituem um ecossistema marinho que abriga uma biodiversidade extraordinária, servindo de alimento para algumas espécies de peixes e são indicadores das condições ambientais dos oceanos. Além disso, participam da sustentabilidade econômica de pescadores e comunidades litorâneas, produção de medicamentos, turismo e proteção da costa. Dessa forma, o deterioramento deles trará consequências negativas em diversos âmbitos. Assim, é fundamental entender a importância da ação integrada, incluindo todos os setores produtivos e a sociedade como um todo, para que a conservação seja mais efetiva e obtenha resultados mais concretos, visando um manejo adequado desses seres marinhos no Brasil, garantindo assim a proteção e a manutenção dos ambientes recifais. E essas foram nossas referências bibliográficas. E este foi o nosso trabalho, esperamos que tenham gostado. Muito obrigada!